conversar um pouquinho agora sobre o manejo da ventilação mecânica na asma descompensada na emergência. Quando falamos de distúrbios respiratórios, existem dois tipos principais de distúrbios respiratórios: os distúrbios restritivos e os distúrbios obstrutivos. Geralmente, os distúrbios restritivos são aqueles distúrbios que acabam impactando numa dificuldade de colocar o ar para dentro do pulmão, ou seja, uma maior dificuldade na inspiração. Já um transtorno obstrutivo significa que existe uma limitação do fluxo aéreo expiratório, ou seja, a dificuldade maior acaba acontecendo então na expiração do paciente. Quando a gente olha esses gráficos que nós temos aqui na nossa aula, nós temos então dois gráficos que mostram situações obstrutivas e um gráfico que mostra uma situação restritiva. Então, quando a gente avalia o fluxo expiratório com o volume do paciente, a gente percebe que nas doenças obstrutivas, o fluxo expiratório estará diminuído, ou seja, o pico de fluxo é menor, porém não necessariamente este volume pode estar alterado, ok? Numa situação obstrutiva, sem ser grave, eu tenho diminuição do fluxo expiratório e tenho uma boa quantidade de volume. Na obstrução grave, nós temos um fluxo expiratório bem diminuído, mas o volume também pode diminuir um pouquinho. Já num quadro restritivo, geralmente a gente acaba tendo o contrário. Nós temos um fluxo expirado que muitas vezes pode nem ter alteração, porém a consequência será um volume diminuído, porque ar nem chegou a entrar, houve uma dificuldade na inspiração do paciente. E num quadro obstrutivo, uma das patologias que a gente tem vem a ser a asma, né? Então, a asma é uma doença respiratória provocada por uma inflamação das vias aéreas de pequenos calibres, ok? Ou seja, vias aéreas, de pequeno calibre, né? E aí nós temos, então, uma consequência. Essas lesões, esse processo inflamatório, acaba gerando, então, edema da via aérea, associada ao aumento da produção de secreção, além de um espasmo da árvore respiratória. Toda a nossa árvore respiratória, ou seja, a árvore traqueobrônquica, ela é constituída de musculatura lisa, ou seja, uma musculatura que nós não temos controle sobre ela. E na asma acontece o que a gente chama de espasmo, ou seja, broncoespasmo. O broncoespasmo, então, vem a ser a instabilidade dessa via aérea distal. E ele é caracterizado pelo som que vem a ser o sibilo expiratório, ou seja, o som do chiado durante a expiração. O chiado ou sibilo, ele pode ser inspiratório ou expiratório. Quando inspiratório, provavelmente um quadro de secreção ou de um corpo estranho na via aérea. Quando expiratório, ele também pode ser secreção, mas também pode ser broncoespasmo. Para tirar a dúvida, uma higiene brônquica precisa ser feita no paciente, ou seja, desde um pedido de tosse para os pacientes que estão em respiração espontânea, por exemplo, e aí a gente ausculta novamente para ver se o sibilo expiratório sumiu. Se sumiu é porque era secreção. Se continua, provavelmente um broncoespasmo. Já num paciente, por exemplo, que esteja sendo ventilado mecanicamente, ou que tenha uma traqueostomia e tudo mais, se a gente ausculta o sibilo expiratório, ele também pode ser secreção ou broncoespasmo. Fazemos então uma higiene brônquica com o processo de aspiração traqueal, por exemplo. Se sumiu, é porque era secreção. Se não sumiu, é porque então a gente tem a presença do broncoespasmo. O problema do broncoespasmo, e isso acontece demais no paciente que tem asma descompensada, significa que esse paciente vai fazer uma condição que nós chamamos de aprisionamento aéreo. Ou seja, até pode ser que o ar entre, só que esse ar não consegue sair. Então, o paciente acaba iniciando uma nova inspiração sem ter exalado todo o ar na última expiração. Se a gente analisar o primeiro gráfico, nós temos então em verde uma inspiração e abaixo então ali do nosso centro, que vem a ser, né, o parâmetro zero, ali a curva roxa, nós temos então a expiração. A linha pontilhada deveria ser o normal, ou seja, o ar que eu inspiro na inspiração deveria sair na expiração, ou seja, eu volto ao meu ponto zero. E isso a gente só consegue ver no ventilador mecânico, por exemplo, numa curva de fluxo, ok? Quando o meu paciente acaba retendo esse ar, ele faz o que a gente chama de aprisionamento aéreo, ou air trapping, ou auto-PIP.
ok? E aí a gente tem, então, aquela curvinha ali, aquele traçado em que a linha está contínua, ou seja, não está pontilhada na expiração. Significa, ele nem chegou no ponto zero e já iniciou uma nova inspiração. Então, isso é caracterizado como auto-PIP. E geralmente os pacientes asmáticos e que estão descompensados acabam apresentando essa situação. Por isso que acaba tendo um pouquinho de dor de cabeça para a gente poder ventilar, então, esses pacientes. A questão é, como ventilar um paciente na descompensação da asma? A primeira coisa que a gente tem que pensar é, bom, qual é a ventilação que eu estarei instituindo? Será de maneira invasiva ou de maneira não invasiva? É muito bom que a gente tente o não invasivo, que o não invasivo seja a primeira escolha. Por quê? Porque a gente sabe que quando o paciente tem sucesso com a ventilação não invasiva, ele fica menos tempo na ventilação mecânica. Então, a gente precisa dar esta chance para o paciente. Quando a gente opta pelo modo de ventilação não invasiva, nós temos um modo de respiração espontânea a ser utilizado. Na asma, o melhor modo a ser utilizado vem a ser a pressão de suporte, ou seja, o BiPAP. Nós damos para o paciente uma pressão inspiratória que vai ser maior do que a pressão expiratória, que vai ser maior do que a PIP, ok? Já se o paciente tem que ser intubado, ou seja, ele vai para a ventilação mecânica invasiva, a gente vai utilizar, né, um modo assisto controlado e esse modo tem que ser limitado à pressão. A pressão não se ventila paciente asmático no modo, por exemplo, a volume. Por quê? Eu preciso cuidar da pressão que vai para o paciente. Como a resistência da via aérea está extremamente aumentada, se eu fosse entregar um volume pronto para o paciente, o pico de pressão seria muito alto. Então, isso poderia então, gerar uma lesão na via aérea do paciente. Então, na asma, na vigência do broncoespasmo, a gente precisa limitar a pressão, ou seja, eu preciso controlar a pressão. Então, a gente vai ventilar o paciente no modo PCV, por exemplo. Ventilação controlada à pressão, em que nós temos uma pressão inspiratória, e isso vai acontecer de maneira mandatória, associada então à PIP do paciente. Porém, a gente tem que pensar que PIP mantém o nosso alvéolo aberto. E aí a gente pensa assim, mas um paciente asmático, muitas vezes o ar entrou, mas não saiu. Então, pode ser que o alvéolo já esteja com uma retenção de ar. Por isso que vai ser extremamente importante a análise da curva de fluxo na ventilação mecânica do paciente asmático. Eu não posso utilizar PIP demais, porque senão a gente pode aumentar o espaço morto do paciente, porque nós estamos aumentando o aprisionamento de ar no paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso diminuir esta PIP demais, porque senão a gente favorece a instabilidade da via aérea, que já é o que é causado pela situação da asma em si. Então, sempre precisamos monitorizar a auto-PIP do paciente para que não haja ou aumento do espaço morto do paciente, ou então que a gente também não gere maiores lesões na via aérea do paciente, ok? E assim terminamos então nosso conteúdo sobre a ventilação mecânica no paciente asmático que está exacerbado. Tenha um excelente estudo e até a próxima!